Olá, queridos, tudo bem com vocês? Já ouviram falar acerca do ministério de pastor? É sobre esse tema que eu quero trabalhar contigo. Quero chamar a tua atenção porque é um assunto muito importante dentro desse segundo trimestre de 2021, onde estamos trabalhando a lição que fala sobre dons espirituais e ministeriais, servindo a Deus e aos homens com poder extraordinário. Se você se interessa por esse tema, eu quero convidar você a participar dessa aula, mas antes se inscreva no canal, deixe o seu like ou dislike, faça os seus comentários. Você vai estar sendo notificado de todas as atualizações, além de estar contribuindo sobremaneira com essa ferramenta que é a que eu utilizo para a propagação do Evangelho de Cristo de forma muito objetiva. A lição de hoje é a de número 9, cujo título é O Ministério de Pastor. Vem comigo para mais uma aula, será uma bênção para a glória do Senhor Jesus. Quem vos fala é o pastor Leandro. Eu quero saudar você, meu querido ouvinte, com a doce paz do Senhor Jesus. Como de praxe, estarei projetando na tela a imagem da lição para que você possa acompanhar comigo em loco. Se você deseja ser também um colaborador deste canal, um semeador, na descrição do vídeo tem todas as informações de como você pode participar. E na tela também eu coloco aqui um QR Code que vai te direcionar a uma conta caso você queira participar colaborando financeiramente desse canal. Vamos lá. Vamos para mais uma aula, crescendo na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. O comentarista da lição é o pastor Elinaldo Renovato de Lima. E o texto áureo que ele traz é João capítulo 10, verso 11, que diz: Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. A verdade prática nos fala: por meio do ministério pastoral, conduzimos as ovelhas ao Supremo Pastor, Jesus Cristo. A nossa leitura diária, que vai de segunda a sábado, nos fala sobre há um só pastor, o pastor apacenta as ovelhas, o pastor em busca das ovelhas, o pastor protege as ovelhas, o pastor negligente com o rebanho, Cristo, o pastor das ovelhas. A nossa leitura bíblica em classe está no Evangelho de João, capítulo 10, versos 11 e 14, Tito, capítulo 1, versos 7 ao 11, 1 Pedro, capítulo 5, versos 2 ao 4. Vamos para essa leitura. Começando por João 10. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas sou conhecido. Tito, capítulo 1. Porque convém que o bispo seja irrepreensível como despenseiro da casa de Deus, não soberbo, nem iracundo, nem dado ao vinho, nem espancador, nem cobiçoso de torpe ganância, mas dado à hospitalidade, amigo do bem, moderado, justo, santo, temperante, retendo firme a fiel palavra, que é conforme a doutrina, para que seja poderoso tanto para demonstrar com a sã doutrina, como para convencer os contradizentes. Porque há muitos desordenados, faladores, vãos e enganadores, principalmente os da circuncisão, aos quais convém tapar a boca, homens que transtornam casas inteiras, ensinando o que não convém por torpe ganância. Vamos para 1 Pedro 5. Apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto, nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. E quando aparecer o sumo pastor, alcançareis a incorruptível coroa de glória. Os hinos sugeridos, associados ao tema da lição, são os 156, 337 e 515 da harpa cristã. O objetivo geral é refletir sobre a missão de um pastor. E os objetivos específicos, primeiro, confirmar o papel fundamental de Jesus como sumo pastor. Segundo, elencar as características de um verdadeiro pastor.
Terceiro, conscientizar a respeito da missão do ministério pastoral. É bem importante estarmos atentos a esses aspectos que serão foco da nossa lição. É importante destacar que o ministério, para que ele seja realizado de forma integral, tem que haver características de um pastor que é acolhedor, admoestador e servidor, assim como foi o próprio Jesus para nos dar exemplo. Essas características não podem faltar na vida daquele que desenvolve o ministério pastoral. O pastor foi chamado para acolher, o pastor foi chamado para admoestar pela palavra, o pastor foi chamado para servir. Quem quer ser o maior precisa ser servo de todos. Vamos para a nossa introdução. Sempre foi uma tarefa árdua ser pastor, assim como os demais ministérios na casa de Deus, na obra de Deus. São demandas internas, demandas externas, cuidado com pessoas dos mais diversos tipos, os mais diversos problemas, administração patrimonial, administração espiritual, desenvolvimento de conteúdo bíblico através da pregação, através do ensino, um devocional prático dedicado a uma vida de oração. O dia a dia pastoral é desafiador e aquele que se coloca na posição precisa ser vocacionado e se doar para desenvolver esse trabalho. Somente pelo amor de Deus e pela graça do Senhor é possível encarar essa tão grande responsabilidade. E trabalha em favor do desenvolvimento do reino de Deus e tem como ferramenta a atuação na igreja local. Vamos falar sobre 3 tópicos interessantes. O primeiro, Jesus, o sumo pastor. Depois, as características do verdadeiro pastor. E por último, o ministério pastoral em si. Falando do primeiro aspecto, Jesus é o pastor supremo. É uma expressão que nós podemos observar em Hebreus capítulo 13, verso 20, que destaca Jesus como o grande pastor das ovelhas. E o ministério de Jesus, podemos observar que ele foi marcado por humildade e despojamento da sua glória. Apesar de ser filho de Deus, apesar de ter vindo diretamente do céu, concebido pelo Espírito Santo no ventre de uma mulher, ele se despiu das suas atribuições ou dos seus atributos incomunicáveis e se revestiu apenas dos atributos comunicáveis e conseguiu exercer o seu ministério com grande eficácia, alcançando o objetivo que era de redenção para todo homem, para toda a humanidade. Por isso ele é grande, por isso ele é incomparável, por isso ele é mediador de uma nova aliança de Deus com os homens. Além disso, a característica de Jesus é que ele conhece as suas ovelhas. E ele destaca isso como a característica de um verdadeiro pastor. Veja que em João 10,14, o adjetivo bom identifica Jesus como um pastor que por amor protege e cuida das ovelhas que lhe pertencem. Por isso ele é bom pastor. E o que o texto destaca de forma muito clara, que demonstra intimidade, que as ovelhas ouvem a voz dele, o conhecem e lhe seguem, assim como ele também as conhece. É um tratamento, um cuidado particular, individualizado, pessoal. Um outro aspecto é que o pastor dá a vida pelas ovelhas. Aqui podemos citar uma das principais fontes da economia israelita, que era o trabalho pastoril, aquele trabalho prático mesmo, onde o homem pastor cuidava do rebanho de ovelhas, para dali tirar o seu sustento, para dali tirar o seu lucro. Espiritualmente falando,
O bom pastor também dedica sua vida pelas ovelhas. E qual é o lucro que ele tira das ovelhas, espiritualmente falando? É a condição de estar cumprindo o seu papel de cuidador, que foi designado por Deus, e a condição de deixar as ovelhas preparadas, prontas e guardadas para se encontrarem com o Senhor Jesus no dia da sua vinda. Então ele cuida, ele protege, ele deixa as ovelhas preparadas e assim cumpre o seu papel como responsável por elas e cumpre o seu papel deixando elas prontas para o sumo pastor que é Jesus. Quando olhamos o texto da primeira epístola de Pedro, capítulo 5, versos 2 e 4, que lemos no início, vamos ver aqui novamente. Veja o que Pedro fala de forma categórica. Apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto, nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. E quando aparecer o sumo pastor, alcançareis a incorruptível coroa de glória. Então, o trabalho de apacentar o rebanho de Deus exige alguns requisitos imprescindíveis para a boa atuação do verdadeiro pastor. E entre eles está aí destacado na epístola nesses versículos que nós lemos. O pastor tem que olhar para a ovelha como um ser que Deus colocou nas suas mãos para que ele assumisse a responsabilidade de cuidar. Esse é o ponto fundamental. Falando agora sobre o tópico 2, que são as características do verdadeiro pastor. Olha que interessante, dando continuidade. O pastor ele tem que ter um caráter íntegro, isso é fato. Entre outras coisas, o exercício pastoral envolve a aptidão para ensinar, aconselhar e comunicar-se de forma clara com a igreja local. Porém, essas características não são válidas ou validadas se o caráter do pastor não for íntegro. Ou seja, vai ensinar o que não pratica, vai aconselhar sem ter experiência, vai comunicar aquilo que não vive. Então não pode ser assim. A integridade do caráter pastoral vai falar muito acerca de quem ele é e vai dar eco para aquilo que ele ensina, aconselha e comunica na igreja local. Se ele diz o que ele não faz, se ele ensina o que ele não vive, ele perde a credibilidade. E uma das piores queixas que se pode ouvir acerca de um ministro é que a sua mensagem não está relacionada com a sua conduta. Nós precisamos, de forma muito diretiva, impedir que isso continue acontecendo em nosso meio cristão. Primeiro, os líderes precisam se arrepender se não adotarem essas características. Precisam se arrepender, precisam voltar atrás, precisam reconhecer os seus atos, precisam adotar nova postura. E as ovelhas precisam, de alguma forma, segundo os parâmetros bíblicos, apontar para esses erros. Porque a ovelha não pode ser direcionada por alguém que não exprime confiança, que não é digno da função a qual está desenvolvendo. Como alguém pode falar de honestidade sendo desonesto, de simplicidade sendo esbanjador, de humildade comportando-se como soberbo? Não pode ser assim. A Bíblia condena isso de forma muito clara. Um pastor tem que ser exemplo para os fiéis e para os infiéis. O texto bíblico de 1 Timóteo nos fala acerca disso, onde afirma que o bispo não pode ser dado ao vinho, espancador, cobiçoso de torpe ganância, contencioso ou avarento. Ele precisa ser moderado. E todas essas características estão relacionadas ao fruto do Espírito, que podemos identificar no livro de Gálatas. E o líder, principalmente o líder, precisa ter essa característica para que possa ensinar os fiéis, para que os fiéis possam tê-lo como exemplo.
Me permita aqui ler o texto de 1 Timóteo e irei projetar na tela para que você possa acompanhar comigo também. 1 Timóteo capítulo 3, vamos ver a partir do primeiro versículo até o quinto. Esta afirmação é digna de confiança. Se alguém deseja ser bispo, deseja uma nobre função. É necessário, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma só mulher, sóbrio, prudente, respeitável, hospitaleiro e apto para ensinar. Não deve ser apegado ao vinho, nem violento, mas sim amável, pacífico e não apegado ao dinheiro. Ele deve governar bem sua própria família, tendo os filhos sujeitos a ele, com toda a dignidade. Pois, se alguém não sabe governar a própria família, como poderá cuidar da Igreja de Deus? Olha que texto forte. O texto traz aí várias características que precisam estar presentes na vida do obreiro, do bispo, que é a mesma raiz da palavra pastor, aquele que administra, aquele que cuida do rebanho. Primeiro, uma só mulher. Se ele não se adequa, não pode estar no púlpito ministrando. E nós, quando nos colocamos na posição de ovelhas e não cobramos isso do líder, estamos sendo omissos. Ele precisa ser sóbrio, ele precisa ser prudente, respeitável, hospitaleiro e apto para ensinar. Não deve ser apegado ao vinho nem violento, mas amável, pacífico e não apegado ao dinheiro. Olha que interessante. Precisamos, irmãos, usar a régua de Deus para estabelecer os parâmetros das pessoas que estão nos cargos de liderança na Igreja do Senhor. Cabe a nós essa tão grande responsabilidade e às vezes nós estamos nos omitindo em relação a isso, sendo coniventes com coisas que têm acontecido. Preciso destacar o subtópico de número 3, que fala sobre o exemplo para a família. Não podemos esquecer que antes de ser exemplo para a igreja e com os de fora, o ministro do Evangelho precisa ser exemplo para a sua própria família, que é a sua primeira igreja, a sua primeira comunidade. Precisa ser equilibrado, precisa criar bem os seus filhos com respeito. A sua família precisa ser testemunha de que ele é um homem comprometido com a doutrina sagrada e com a fé cristã. Seja ele esposo, pai, avô. Portanto, o obreiro deve cuidar bem do seu lar, pois sem o devido respaldo deste, o seu ministério jamais terá credibilidade. Voltando aqui para o que Paulo escreveu a Timóteo, me permita projetar novamente para que você possa acompanhar. Ele deve governar, verso 4 e 5, ele deve governar bem a sua própria família, tendo os filhos sujeitos a ele com toda dignidade. Pois se alguém não sabe governar sua própria família, como poderá cuidar da Igreja de Deus? Olha como a Bíblia nos chama a atenção. Não podemos ser negligentes, irmãos, nesse aspecto. O pastor ou líder cristão, ele precisa primeiro cuidar bem da sua casa. Se ele não cuida bem da sua casa, ele não serve para cuidar da igreja. Não sou eu que estou dizendo, é a Bíblia. Por isso que estamos vendo muitos ministérios que têm trilhado um caminho tortuoso e que têm comprometido a vida espiritual das ovelhas. Porque vivem de fachada, vivem de aparência. Para as pessoas que enxergam apenas com os olhos humanos, de repente vê um templo bem estruturado, uma igreja com muitos membros, tudo funcionando direitinho, logisticamente falando, mas o líder vive de aparência. E qual é a consequência disso? Que ele não está alimentando espiritualmente as pessoas, ele só está juntando as pessoas como comunidade, mas não alimentando espiritualmente. E isso é muito sério, porque além de comprometer a salvação dele, que é líder e está fora dos parâmetros, ele compromete a salvação dos seus seguidores. Vamos estar atentos em relação a isso. Quer saber se o seu líder é apto para estar ali? Procure conhecê-lo. A ovelha precisa conhecer o seu pastor.
Mesmo que ela não tenha intimidade para frequentar intimamente a sua casa, mas que ela conheça o cotidiano do seu pastor, que ela tenha referências a respeito dele. A ovelha tem que procurar conhecer o seu líder. Para concluir o tópico de número 3, o ministério pastoral. Qual que é a missão do pastor? O termo pastor vem do grego poimen, que significa apacentador de ovelhas. Diante disso, podemos entender que a principal missão dele é cuidar das pessoas. Então, esse é o papel fundamental do pastor. Ele deve cuidar das ovelhas com zelo, amor e compaixão, entregando-se totalmente às suas demandas. É fácil? Não. É muito difícil, mas é a missão que Deus comissionou para o pastor. É uma missão polivalente, porque envolve vários aspectos. Ensinamento, aconselhamento, evangelização, missões, pregação expositiva da palavra. E para além dessas responsabilidades, ele tem que ser conciliador, administrador eclesiástico, dos bens e recursos humanos disponíveis da igreja. Então, ele administra bens materiais, bens patrimoniais, administra recursos humanos. É uma missão polivalente. Por isso, o obreiro tem que buscar aperfeiçoamento e capacitação o tempo inteiro para estar na frente do rebanho. Um outro aspecto que podemos destacar é o cuidado contra falsos pastores. Como eu venho dito desde o início da lição, a ovelha precisa conhecer o seu pastor. Nós precisamos usar a régua da palavra para julgar os atos do líder cristão. Porque se ele estiver fora dos parâmetros, ele não estará apto para exercer aquele cargo de liderança. E nós precisamos cobrar isso. Não cobrar indiscriminadamente ou por vaidade particular, mas utilizar, como eu continuo dizendo, a régua da palavra. A palavra é nossa regra de fé e prática, é o nosso parâmetro para que nós possamos trilhar o caminho da salvação. Veja o que o autor coloca aqui. Quando Deus levantou Ezequiel como profeta de Israel, ele ordenou-lhe que repreendesse os pastores infiéis da nação. O Altíssimo considerava como falsos pastores os que apacentavam a si mesmo e não as ovelhas. Exploravam o rebanho e não o poupavam. Não demonstravam amor pelas ovelhas, fazendo com que elas se dispersassem. O próprio Deus é contra os falsos pastores. Ele inspirou o apóstolo Paulo a escrever para Tito quando dá sua instrução pastoral ao jovem obreiro, que este retivesse firme a fiel palavra, que é conforme a doutrina, para que seja poderoso tanto para demonstrar com a sã doutrina, como para convencer os contradizentes. Porque há muitos desordenados, faladores, vãos e enganadores, aos quais convém tapar a boca. Então veja que a Bíblia Sagrada chama a atenção para o cuidado contra os falsos pastores. Temos aqui explícito o exemplo de Ezequiel no capítulo 34, o exemplo de Tito no Novo Testamento, no capítulo 1. Concluindo, o dom ministerial de pastor é concedido àqueles a quem Deus chama para servir ao seu precioso rebanho, a Igreja de Jesus. Esta acha-se espalhada nas igrejas locais que reúnem crentes oriundos de todos os lugares do mundo. Eles estão sob os cuidados de líderes para serem alimentados com a palavra de Deus. E o objetivo do ministério pastoral é fazer com que o rebanho do Senhor cresça na graça e no conhecimento do Evangelho do Senhor Jesus. Portanto, o pastor precisa da graça divina para não fracassar em seu ministério. Oremos pelos pastores, compreendamos as suas lutas e os apoiemos com amor e carinho. Então, irmãos, essa foi a lição que eu quis transmitir para você, que você possa guardar esse aprendizado no seu coração, que você possa orar pelo seu pastor e ser também um ombro amigo para contribuir com esse ministério que é tão sublime, porque não é fácil, mas pela graça do Senhor, homens estão se dedicando e realizando a sua obra com poder, autoridade e afinco. Portanto, façamos a nossa parte também, vamos dar a nossa parcela de contribuição
E se estivermos identificando algo que não é condizente com aquilo que estabeleceu a palavra para o papel do líder, precisamos confrontá-lo não com o intuito de envergonhá-lo ou de tentar desconstruir a sua imagem, mas no intuito de que ele possa corrigir a rota e possa trilhar o caminho segundo a palavra. Que Deus te abençoe. Foi um prazer estar com você em mais uma aula. Que você tenha uma semana de vitória na presença do Senhor Jesus. Um grande abraço. Fique na santa paz do Senhor Jesus.